Bom dia! Bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje, gente, eu vou falar tudo sobre o enxoval da neném. Vou dar dicas pra vocês, vou falar quantidades, tudo que eu separei pro enxoval. Bom, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Franciele Nogueira, sou mãe do Joshua de 3 anos, do Noah de 2 anos e agora vou ser mãe de novo da bebezinha que tá aqui, ó, crescendo no forninho. Então, gente, depois de você passar por 2 bebês, você já começa a ter um pouco mais de noção do que realmente importa, do que realmente precisa, é essencial no enxoval. Então, vocês me pediram muito pra fazer esse vídeo e eu espero de coração que ele ajude outras mamães. E é óbvio que esse enxoval que eu vou mostrar pra vocês é de acordo com a nossa realidade e aí você pode adaptar de acordo com a sua realidade, né? Tem coisa que eu vou falar, nossa, isso aqui foi muito útil pra mim, isso aqui foi muito bom, isso aqui é muito legal. E talvez você ache que não seja tanto, então fica bem tranquilo aí, tá? Isso aqui é só uma sugestão, mas eu quero compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu adquiri nesses anos agora, fazendo enxoval, tá bom? Já começa esse vídeo dando o seu joinha, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal e chegar no final do vídeo você achar que esse vídeo é legal, quer acompanhar o resto dos conteúdos aqui no canal, se inscreve no botãozinho aqui embaixo também, tá? Eu vou adorar ter você aqui no canal. Bom, como vocês sabem, eu moro no Canadá, então o meu enxoval foi feito aqui, tá? Mas ó, a gente vai falar mais de quantidades. Eu tenho aqui, eu vou começar pelas roupas, que eu acho que é o item que mais traz preocupação em termos de enxoval, né? Quanto de cada roupa comprar. A coisa que eu mais usei no meu enxoval nos primeiros meses do bebê, eu diria assim, no primeiro ano, são aqueles pijaminhas que tem o pezinho já e que são de zíper. Pra mim, os de zíper são os essenciais. Eu tenho um ou outro de botão, mas eu acho muito chato de ficar botando o botão, sabe? Então eu sempre dou preferência pros de zíper. E essa é uma dica que me deram bem na gravidez do Joshua ainda, e eu achei que foi maravilhosa, porque realmente, assim, você tá no meio da madrugada trocando o bebê com a luz, você não quer ficar ligando aquela luz forte pra trocar o bebê, pra não acordar o bebê, e aí você fica lá com aquele monte de botão, sabe? Colocando errado, é uma coisa que eu acho muito chata. Então eu sempre dou preferência pros pijaminhas de zíper, e eu acho que é o item número 1 do enxoval, que você tem que se preocupar e que você tem que investir, porque é um negócio que se usa demais, pelo menos aqui em casa. A gente se usa demais esses pijaminhas. Essa aqui é a cômoda, tá aberta ali, né? Essa aqui é a cômoda da neném, então as roupinhas dela até, acho que até 12 meses estão aqui e tem um pouco aqui no guarda-roupa. Vou mostrar também o que tá penduradinho, tá? Mas aqui é a gaveta de recém-nascido. Vamos começar por essa. Vocês podem ver que não tem muita coisa. A minha experiência é que depende muito do tamanho do neném. Às vezes o neném nasce muito grande, você acaba nem usando o recém-nascido, ou às vezes o neném é pequeno e você usa por muito tempo. Aqui em casa a gente usou exatamente 30 dias roupinhas de recém-nascido. Foi o primeiro mês. Quando deu um mês a gente já passou pro tamanho de 0 a 3 meses. Aqui ficam as calças de recém-nascido. Já começo dizendo, gente, que eu acho que eu já fiz errado no meu enxoval. Apesar de ter uma certa experiência, coloquei muita calça. São 8 calças que eu tenho aqui pra recém-nascido. Eu acho que é muito, não tem necessidade. Por quê? Primeiro você tem que pensar que o bebê vai estar com o umbigo prendido né? Vai estar com o umbigo sem cair nos primeiros dias, né? E isso pode levar até 8 dias, dependendo do bebê, né? Pra cair o umbigo. Você não gosta, não é uma coisa legal, não é confortável ficar colocando calça no neném enquanto o umbigo não caiu, sabe? Então é uma coisa que você não vai usar na primeira semana, provavelmente, né? Então, eu já acho que, assim, calça é um negócio que, pro tamanho de recém-nascido, é um negócio que pode ser evitado, sabe? De repente ter 2, 3 no máximo, sabe? Mas eu tenho 8 porque vieram com conjuntos, com outras coisas que eu queria, e a calça vinha junto, e aí acabou acumulando um pouco mais do que o que eu gostaria. Mas o número de calças que eu tenho aqui são 8. Aqui são os pijamas, que eu acho que é a parte mais importante. Então, os pijaminhas, eu tenho 9 pijaminhas, deixa eu ver, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pijaminhas, mais esse aqui que eu ganhei da minha amiga, que é tipo uma saída de maternidade. Então, assim, eu acho que essa é a quantidade que funciona perfeito, porque aí você vai revezando. Bebê recém-nascido vaza fralda, tem que trocar de roupa com mais frequência do que os bebês maiores. Então, eu acho que esses pijaminhas assim, ó, vou mostrar pra vocês como é que é, só pra vocês entenderem. Esses assim de zíperzinho são os melhores, sabe? Eu usei demais com os meninos e tenho certeza que eu vou usar muito com a Olivia. E que tem o pezinho, né? Porque daí você já não precisa pôr meia, já é um negócio que meia você já perde naturalmente, né? Você vai lavar, você não consegue achar o outro pé depois. Então isso aqui já é uma roupa única. E os meus bebês, eles ficavam basicamente à base de pijaminha durante o dia, sabe? A gente às vezes quer comprar uma roupinha, quer pôr um negócio bonitinho na criança e tal, e você usa muito pouco. Tipo, vai sair pra ir no pediatra. Nem assim, sabe? Você não precisa tirar o pijaminha. Você vai pôr o bebê no bebê conforto mesmo, botar uma cobertinha, ninguém vai ver o que tem ali, sabe? Mas às vezes a gente se empolga. Então, ó, por exemplo, eu comprei esses bodyzinhos assim, né? Também. Que daí é mais assim, pra ficar
ficar bonitinho, que daí você quer ajeitar o bebê, por exemplo, vai passear, vai fazer alguma coisa, né? Então eu tenho esses bodyzinhos de manga comprida, eu comprei 4, e os de manga curta também tem 4. São uns bodyzinhos assim, né, com zíperzinho, que é a coisa melhor que tem pra recém-nascido. Eu tenho 3 blusinhas aqui também, que são dessas assim que daí não é bodyzinho, que é blusinha mesmo. Mas pra recém-nascido não é muito bom, sabe? Você quer proteger a barriguinha do bebê, principalmente por causa da questão do umbigo e tudo mais, então eu acabo achando muito melhor usar os bodyzinhos. As camisetinhas, assim, eu acabo usando mais pra frente, sabe? Quando o bebê já é maiorzinho. Mas tem uma ou outra também, né? Que nem eu tenho aqui, eu tenho acho que 2 ou 3, não tem problema. Mas o meu enxoval de recém-nascido se resume basicamente a isso. 8 calças, 8 bodies de manga curta, 8 de manga comprida. E aí eu tenho 4 blusinhas dessas que não tem a parte de baixo e mais 10 pijaminhas. Aqui eu tenho também o swaddle, que é um negócio eu acho que não sei se eu vou usar muito. Com o Joshua, com o meu primeiro filho, eu usei muito, porque ele nasceu no inverno, mas nascendo no verão você acaba não usando muito, que é esse charutinho pra você embrulhar o bebê. Vamos ver. Com o meu segundo filho, com o Noah, ele não gostava muito, então eu acabei não usando. Mas com o Joshua eu usei até 4 meses esse tipo de charutinho, é maravilhoso. Esse aqui é dessa marca aqui, ó, chama Halo, o nome da marca. E esse aqui é tamanho de recém-nascido, mas aí tem os outros que daí é tamanho único, que serve mais ou menos até uns 3, 4 meses, sabe? Eu usei muito com o meu primeiro filho, ajudava bastante ele a dormir mais tempo, mas com o segundo filho eu não usei também e deu tudo certo. Então é um item que talvez você queira investir dependendo da sua situação, mas você pode dar um Google e entender os benefícios de você usar o charutinho, mas não é algo essencial, sabe? Uma coisa legal de falar sobre o tamanho de recém-nascido é que, independente da estação que ele nasça, provavelmente você vai querer ter mais roupinha de manga comprida do que de manga curta. Simplesmente porque o bebê ainda é muito pequenininho, ele ainda não tem gordura suficiente no corpo e o bebê acaba passando um pouquinho mais de frio. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de ficar vestindo o bebê de recém-nascido, porque às vezes o bebê acaba passando muito calor, porque a gente põe a roupa de manga comprida, embrulha no cobertor, então tem que levar em consideração isso, porque a média, o que eles dizem é o bebê precisa de 10% a 15% mais de roupa do que a gente. Então vai pelo seu corpo, como você tá se sentindo, você tá com calor, você tá com frio, e aumenta um pouquinho essa dosagem, mas aumenta só um pouquinho pro seu bebê. Então leva isso em consideração, mas pra recém-nascido geralmente a gente acaba usando mais manga comprida. Agora, pro tamanho de 0 a 3 meses, aí eu tô falando de acordo com a estação, né? Aqui a neném vai nascer no verão, então 0 a 3 meses vão ser roupas de verão. Então as quantidades que eu vou passar aqui pra vocês são baseadas mais em roupas de verão. Vocês vão ver que não tem quase nada de roupa de frio, mas aí você adapta, né, de acordo com a estação que você estiver vivendo aí. Então, pra pijamas, eu deixei a mesma média. Tem 9 pijaminhas, né, entre 9 e 10 pijaminhas eu acho que é o ideal. E é o mesmo estilo de pijaminha aqui, ó. Esse aqui, inclusive, é igual. Esses de zíperzinho direitinho. Aí os bodyzinhos, eu tinha muitos dos meninos que eu aproveitei dos bodyzinhos brancos. Então eu lavei, desencardi, deixei como novo e tá, tipo, perfeitinho. E aí eu tenho bastante bodies de manga curta. Aqui, ó, eu tava contando 11 bodies de manga curta. Bastante coisa, porque ela não vai ter quase nada de manga comprida. De manga comprida tem só um, porque o resto tudo é de manga curta. E aí eu tenho também as camisetinhas, né, dessas que daí não tenho a parte de baixo do zíper do botãozinho pra fechar do body. As camisetinhas eu tenho 5 camisetinhas, e daí de blusas de camisetinhas de manga comprida, daí eu tenho 2. Então no total eu tenho um body de manga comprida e 2 blusinhas de manga comprida. O resto tudo é de manga curta. Eu tenho 11 bodyzinhos e a maioria é branco. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque o branco, gente, ele vai com tudo. O branco é mais ou menos, eu diria que ele é mais ou menos o melhor amigo, porque ele é meio traiçoeiro também. Ao mesmo tempo em que ele combina com qualquer roupinha, sempre vai ficar bom, ele é unissex, então você já pode comprar no início da gravidez. Mas ainda assim, parece que colocou um body branco, a minha experiência é essa, gente. Colocou o body branco, dá um estrago, a criança tem uma explosão de cocô, o negócio vaza. Não sei o que tem no tal do body branco. Mas aqui em casa a nossa experiência foi essa. Mas a vantagem do body branco é que você põe pra desencardir, você põe um produto ali, pode pôr uma gotinha de cloro, alguma coisa ali, e ele fica como novo, diferente das roupas coloridas, que se mancharem são bem mais difíceis de tirar a mancha do que uma roupa branca. Então eu acabo sempre optando pelo bodyzinho branco. E aí, por último, nós temos as calças. Eu tenho bastante calças, 7 calças, e aí mais 2 shorts, porque estamos no verão, tá? Eu tô falando de roupas assim, de ficar em casa. Depois eu vou mostrar pra vocês que tem o que eu tenho de roupinha
de sair. Também tem umas roupinhas de passear, menos coisas, obviamente. Ainda mais considerando que estamos em tempos de Covid, então a gente não sai muito de casa. Mas essa aqui é a gavetinha de 0 a 3 meses. Aqui os bodyzinhos que eu falei pra vocês, aqui os pijamas, aqui são as blusas de manga curta, manga comprida, e aqui os shorts e as calças. Agora vamos pro tamanho de 3 a 6 meses. Vocês veem que a gaveta começa a ficar um pouco mais volumosa porque as roupas vão ficando maiores, então cabe menos coisa. Mas eu segui essa média de roupas daqui pra frente, igual que eu falei de 0 a 3 meses. A diferença é que eu vou alternando de acordo com a estação. Então, por exemplo, de 3 a 6 meses, aqui já tá frio. Então, eu já coloco mais roupas de manga comprida do que de manga curta. Mas segue essa média de 9 a 10 pijaminhas. E aí, umas 7 calças, mais ou menos. E aí, os bodyzinhos. Vou contar os bodyzinhos pra dizer exatamente quantos eu tenho aqui. Acho até que de 3 a 6 meses eu não tenho tanto dessa vez. Então, gente, eu fui fazer a contagem e fiquei um pouco surpresa. Mas porque dessa leva de 3 a 6 meses, eu tenho várias roupinhas que eu aproveitei dos meninos também. Então, eu tinha comprado algumas coisas, mas eu não sabia o que eu ia conseguir aproveitar dos meninos. Então, essas coisas cinzinhas, branquinhas e tal, tudo veio dos meninos, do enxoval deles, sabe? Esses bodyzinhos aqui e tudo. E então, no final das contas, acumulou bastante coisa. Então, eu tenho de calças, eu tenho 12 calças. Não tem necessidade, gente. Se tivesse 6 ou 7, já tava muito bom. Mas eu acabei dando uma exagerada aqui, porque justamente acumulou com as coisas que os meninos já tinham, tá? Então, essa aqui era do Josh, essa aqui era do Noah. E aí, por aí vai, tá? Essa aqui também e tal. De bodies de manga curta, eu tenho 4 bodies. De bodies de manga comprida, eu tenho 10, porque vai estar frio, né? Então, a gente acaba tendo mais. As blusas de manga comprida, eu tenho 2. E os pijamas, eu tenho 13. Eu acho que essa é a leva que eu mais tenho pijama. Porque aí, aqui, a gente já começa a pensar que de 3 a 6 meses, por exemplo, o bebê já usa por um pouquinho mais de tempo, sabe? Quer dizer, vai depender muito do tamanho do bebê, mas aqui em casa, os meus bebês sempre seguiram o padrão, assim, sabe? Quer dizer, o Joshua seguia bem direitinho, assim. Então, quando fazia 3 meses, ele não servia mais na roupa de 0 a 3, ele passava a usar a de 3 a 6. Quando chegava em 6 meses, ele trocava pra de 6 a 9. Ele seguia bem direitinho o tamanho, falando do tamanho da Carter's, sabe? Que a maioria das roupinhas aqui são da Carter's. Mas o Noah já foi um bebê mais pequeno, então ele usou por mais tempo as roupas. Por exemplo, agora ele fez 2 anos e ele ainda tá com camisetinha de 12 a 18 meses, que ainda serve nele, sabe? Então, ele é um bebê menor, então depende muito do tamanho do bebê. Eu acho que de 3 a 6 meses acabei dando uma exagerada. Não precisava de tudo isso, não precisava esse tanto de calça. O tanto de body, de manga comprida, eu acho que até vai 10, eu acho que é um bom número. E de manga curta, acho que tá bom. E de pijama, acho que não precisava de 13 pijamas, eu acho que é muito. Eu acho que dava assim, né, 9, 10 tava ótimo já. E aí, gente, os outros tamanhos seguem esse padrão. Então, de 6 a 9 meses, depois de 9 a 12 meses. Eu diria pra vocês que não é essencial você ficar comprando roupa até 1 ano de idade, sabe? Eu comprei porque eu ganhei algumas coisas também, e eu tinha coisas dos meninos já acumulada, e eu também encontrei uma mega promoção uma vez na Carter's, acho que foi no dia de ação de graças aqui, e teve uma mega promoção, então eu comprei várias coisas, e aí dei uma estocada. Mas eu diria pra vocês irem comprando conforme a necessidade. Eu compraria até 6 meses só, no máximo, sabe? As roupinhas, porque justamente você não sabe qual vai ser o tamanho do bebê, e aí às vezes o bebê nasce num tamanho diferente do que você imaginou, daquilo que você propôs pra estação que você acha que o bebê vai usar aquilo, e você acaba perdendo. E às vezes a sua realidade também de tipo, eu lavo roupa com mais frequência, então eu preciso de menos roupa, ou então eu lavo roupa com menos frequência, eu preciso de mais. Você vai conhecendo, sabe, o seu estilo e o quanto de roupa o bebê vai sujando. Às vezes é um bebê que vaza demais a fralda, às vezes é um bebê que não suja quase e você consegue ficar o dia inteiro com a mesma roupa, sabe? Enfim, eu acho que é legal você ir comprando aos poucos pra poder sentindo o que realmente é importante. Eu compraria... Eu acho que se você comprar o tamanho de recém-nascido e o tamanho de 0 a 3 meses, já tá maravilhoso pro começo. E aí você vai comprando aos poucos as outras coisas, sabe? Esse é o meu conselho pra você. Aqui é a parte do guarda-roupa das roupinhas penduradas. Então aqui eu tenho coisas até 12 meses, até 18 meses, na verdade, eu tenho aqui. Porque teve coisa que eu já ganhei de presente que já é mais pra frente. Então aqui, ó, por exemplo, eu botei 3 casaquinhos, 3, tipo moletomzinho assim, ó, de tamanho 3 meses. Só pro caso de, tipo, bater um ventinho, tá friozinho e tal. Como eu tenho muita roupa de verão, não tenho quase nada de frio, eu quis colocar 3 jaquetinhas pra poder ter opção do que usar caso faça um friozinho. E aí aqui tem um vestidinho que eu ganhei. Vestidinho é coisa que você não vai usar.
Eu imagino, assim, né? Quem tem menina, eu imagino... Não tive menina ainda, então eu não vou saber falar da experiência do vestido, mas é uma coisa que eu não fiquei investindo muito, porque é uma coisa que eu acho que vai usar bem pouco. E geralmente quando você ganha de presente de alguém dá sempre um vestidinho pra menininha. Aqui é roupinha de sair, então, por exemplo, eu tenho esse aqui que é tipo um... Esse aqui nem é de sair, mas eu quis guardar aqui. Mas aqui é uma blusinha, tipo uma bata, e aí aqui é uma outra roupinha, assim, bem bonitinha, que é de sair. E aí aqui já é de frio, tamanho 3 a 6 meses. Isso aqui são coisinhas de sair, casaquinhos de sair, de tamanho 3 a 6. Aqui também, ó, uma blusinha jeans mais ajeitadinha, um vestido. E aqui já é 6 a 9 meses. Tem 2 vestidinhos e mais essas batas que são mais ajeitadinhas pra quando você quer pôr com uma calça jeans, quer pôr com uma, sei lá, com uma coisa mais bonitinha pra criança sair. Então essas aqui eu comprei na China, lá no AliExpress. E aí aqui um vestidinho também, 6 a 9 meses. E aí aqui é 12 meses já é uma bata pra sair. Essa aqui também, que eu achei muito fofa. Aqui é um casaquinho que eu ganhei da Jenny, que veio que era do Theo. E aí aqui também são tamanhos maiores, vocês podem ver, ó. Aqui eu comprei na promoção, então tipo já estoquei, ó, tamanho 6 a 12 meses, que daí vai ser pro inverno daqui, né? E essa bata também que é grande. Eu diria, não compre coisas de tamanhos maiores, a menos que seja assim, ó, muito barato. Esteja muito na promoção, porque senão você vai ficar guardando o ano inteiro um negócio que você nem sabe se você vai usar, sabe? Enfim, eu acho que a parte de roupinhas de sair é essa. Vocês podem ver que pra 1 ano de idade tem poucas opções, porque justamente não tem necessidade. Eu acho que não tem necessidade. Se precisar, depois a gente compra mais. Então, de roupinhas, acho que foi isso. Agora eu vou falar dos outros itens que eu julgo ser essenciais, mas que não são de roupa. Vou começar pelos sapatinhos. Já dizendo que sapatinho não é um negócio essencial, mas quem resiste, gente? Quem resiste? Todo mundo sabe. Não usa. Recém-nascido, gente, não usa. Eu acho que tem um parzinho de sapatinho que vai ser só pra tirar fotinho, sabe? Pra tamanho de recém-nascido. Mas os outros sapatinhos eu consegui aproveitar alguns dos meninos, então acabou acumulando um pouquinho. Eu deixei em uma média de 3 parezinhos de sapatos por tamanho. É essencial, gente? Não é. Se você tiver um que seja neutro, tipo de passear, e um tênisinho, tipo, eu diria um tênisinho e um sapatinho mais ajeitadinho, tá muito bom, gente. Porque é só pra enfeitar e o bebê fica arrancando do pé e é uma coisa que usa muito pouco. Mas a gente acaba gostando, porque você monta uma roupinha toda bonitinha e tal, você quer completar o look com um sapatinho, então você vai acabar comprando alguma coisa ou outra de sapatinho. Mas lembre disso, de não ficar investindo, porque não é um investimento que vale a pena. Cobertas, eu tenho 2 cobertinhas. Uma ainda nem chegou, que eu comprei pela internet, ainda tá pra chegar, e uma outra que eu consegui aproveitar dos meninos, porque a outra que a gente tinha, eles ainda usam até hoje pra se cobrir. Mas cobertinha, eu diria 2 cobertinhas. E aí tem aqueles paninhos de boca. Os paninhos de boca, eu tive 2 experiências completamente diferentes. Com o meu primeiro filho, eu usei muito paninho, porque ele regurgitava muito. Isso foi até 1 ano de idade, ele teve refluxo, então voltava muito leite. Daí quando eu engravidei da segunda vez, eu falei, eu vou lá comprar mais paninho, porque usa demais, é um negócio que usa muito e tal. E o Noah foi um bebê que, tipo, não voltava leite. Nossa, assim, eu conto nos dedos às vezes que voltou leite pra ele, sabe? Então eu acabei nem usando os paninhos. Mas eu diria que uns 6 paninhos de boca é uma quantidade legal, porque você vai lavar a roupa com uma certa frequência, então você não fica usando. Você pode usar o mesmo paninho mais de uma vez, né? A menos que o negócio vai encharcar inteiro. Você acaba usando mais de uma vez, então você consegue aproveitar. E aí, tendo 6, eu acho que é um bom número. Toalhas de banho, aqui eu coloquei 3 toalhas de banho. Eu acho que 2 já é suficiente, porque você vai usar uma e ter outra de reserva, tá mais que bom. Se você tiver uma emergência, você acaba usando a sua própria toalha, não tem necessidade de ter muito. Eu tenho 3 aqui, mas realmente não precisa. Lençol é a mesma coisa. Eu tenho 3 lençóis, não tem necessidade de ter 2, tá ótimo, gente. Você põe pra lavar e enquanto um tá usando, o outro tá lavando. Mas se você quiser realmente investir 3, eu acho que mais que 3 é tipo, não tem necessidade mesmo. Eu tô com a minha cola aqui no celular, tá? Por isso que eu tô olhando aqui, vocês estão vendo. Fora isso, eu acho que é importante você ter um canguru. O canguru que eu comprei pra essa vez ainda não chegou. Eu vou mostrar pra vocês ao longo dos vlogs aí quando chegar. Eu não sei como é que vai ser, mas eu tinha um canguru que eu gostava muito, que era o Ergo Baby 360. Eu usei ele bastante com o Josh e com o Noah, só que aí depois que o Noah parou de usar, eu me desfiz dele, achando que eu não ia ter outra gravidez, né? Pobre inocente. E aí agora eu tive que comprar um também. Eu comprei um mais simples do que o modelo que eu tinha, mas eu acho que vai ser mais útil porque já pode ser usado a partir do tamanho de recém-nascido. Então eu tenho o canguru, não vou poder
fazer o review desse canguru que eu comprei ainda pra vocês. Mas aí tem o sling. Sling tem vários tipos e é uma coisa muito pessoal. O sling eu acho que é um dos itens mais difíceis de você comprar no enxoval, porque as experiências são muito diferentes. Eu tenho um sling, eu vou pegar ele aqui pra vocês, que é esse sling aqui de anel, que você coloca ele atravessadinho assim, né? Então você põe assim, aí o bebê fica assim, e você já usa ele de recém-nascido, que o bebê fica com a perninha pra dentro, depois quando cresce ele estica aqui e tal. É muito bom esse tipo de sling por várias razões, porque ele é muito prático, você já deixa ele ajustado mais ou menos no tamanho que você quer usar, então você não precisa ficar ajustando toda vez. Então, ó, quero usar, coloquei aqui no ombro do jeito que vocês viram, pego o bebê, coloco e tipo, já tá ajustado, você só dá um apertãozinho aqui, se precisar faz um ajuste mínimo, mas não é aquele tecido que você tem que ficar amarrando toda vez e tal. Então ele é muito prático. Mas ele é perfeito? Não, não é. Eu acho que nenhum é perfeito. Com o Joshua, eu gostei muito de usar esse sling. Não, assim, eu usei muito. E pra mim foi perfeito. Com o Noah, eu já não gostei de usar esse sling. Então, assim, não sei dizer pra vocês, gente, por quê. Eu acho que o Noah era um bebê pequeno e aí eu achava um pouco desajeitado. Eu não sei o que foi que aconteceu. Que com o Noah eu não gostei de usar esse sling, então eu praticamente não usei. Mas com o Joshua eu usei demais. Então é uma boa opção, sim, pra considerar. O de tecido, aquele eu não usei. Eu até tinha comprado um, não consegui, tipo, eu não tinha tempo pra gastar, pra arrumar e não sei o que. Eu achei difícil de manusear. Esse aqui eu achei mais prático. Mas eu acho que de todos, o melhor ainda é o canguru, sabe? Porque ele é o que te dá mais suporte, é mais confortável. Então, se você tiver só o canguru, já tá maravilhoso. Não precisa ter o canguru e o sling. Daí outra coisa que eu usei muito, e essa eu vou recomendar e eu não vejo... Bom, eu vejo gente falando, mas é um item que às vezes as pessoas não dão tanto valor. É o ninho. O ninho eu usei demais, gente. Foi muito útil pra mim. O que eu tenho é esse aqui. É um ninho, gente. Não tem nada demais. Você pode comprar de qualquer marca, tá? Não faz diferença. Esse aqui, ele vem com... Eu tenho duas capas. Tenho essa aqui que é meio mármore e tem uma que é toda branca, que daí você troca a capa. É dessa marca aqui, Doca Tot, que é uma marca que tem por aqui, tá? É uma marca mais cara, não tem necessidade de ser essa, tá? Qualquer ninho é bom. Gente, o ninho é uma coisa que é muito útil. Eu achei. O Joshua e o Noah dormiram no ninho por um bom tempo e depois quando eu passei, porque no começo eles dormiam comigo no quarto, depois quando eu fui passar pra dormir no próprio quarto, no berço, eu usava o ninho também. Eles falam, na verdade, que nem é recomendado, né? Você pôr o bebê pra dormir à noite, assim, no ninho, mas eu colocava. E aí a transferência foi super fácil de sair do nosso quarto pra ir pro berço no quarto do bebê, porque a gente usava o ninho. Então a gente usou até mais ou menos 3 meses. Quando deu 3 meses já tava ficando apertado, eu parei de usar e aí o bebê já passa da esterogestação, então já pode dormir um pouquinho mais espaçado. Então, o ninho é um item que eu acho que é muito importante, que a gente usou muito. Mas aí vai da sua experiência. Se você mora num lugar que é muito quente, talvez o ninho não seja tão bom, o bebê passe calor. Então, você tem que ver de acordo com essa situação aí. E aí, os últimos 3 itens que eu vou mostrar pra vocês que eu julgo serem muito importantes é um balancinho. Eu tenho esse aqui, que é dessa marca aqui, For Moms, chama... Esqueci o nome dele. Ele balança, tipo, ele põe na tomada e daí balança o neném e tal. Tem necessidade de ser esse aqui? Não. Eu tô usando ele porque eu comprei na minha primeira gravidez, usei com o meu filho primeiro, depois com o segundo, vou usar com o terceiro, então vamos fazer o uso bastante dele. Mas se eu fosse comprar do zero, eu não investiria num caro como esse. Esse aqui é um balancinho super caro. Não acho que vale tudo isso, sabe? É legal, mas assim, eu acho que aquele balancinho simplesinho, que fica no chão assim, sabe? Aquele é tipo perfeito, sabe? Você pode comprar usado, ganha de alguém, aquele... É melhor do que esse aqui ainda, inclusive, sabe? Mas eu acho que é muito importante ter no enxoval algum tipo de cadeirinha que é balancinho, sabe? Nem que seja não precisa ser de pôr na tomada nem nada disso, mas ter uma cadeirinha é muito útil porque você usa em vários momentos. Aquelas que são portáteis, né? Que você consegue carregar pra tudo quanto é lugar. Então, tipo, vou tomar um banho, eu ponho dentro do banheiro enquanto eu tô no chuveiro, eu tô olhando o bebê ali, sabe? Eu vou cozinhar, eu ponho ali do lado no balcão, em cima da pia. Enquanto o bebê tá ali, eu tô cozinhando, sabe? É legal você ter uma que seja pequena, que seja leve, porque aí você vai usar muito nos primeiros meses. Nos primeiros 6 meses, eu diria que é algo que se usa bastante. E aí, o outro item é a banheira. A banheira é muito pessoal, a opinião de cada um. Tem gente que gosta daquela banheira que tem o apoio, que daí você fica em pé e dá o banho no neném em pé. É super legal, que é bom pras costas. Eu nunca usei desse tipo de banheira, porque eu achava que era muito grande pra armazenar. E eu usava essa aqui, que é a que eu vou usar com os meninos, que tá até... Eu preciso fazer a reforma nela, que ela tá meio suja.
suja. Eu usei essa aqui, que ela tem essa redezinha aqui, que daí você põe o bebê deitadinho, sabe? E ela ajusta essa rede. Essa aqui é da Skip Hop. Eu usei com os 2 filhos, vou usar com a terceira. Eu amei de paixão essa banheira, super recomendo. Eu vou pôr aqui embaixo alguns produtos na caixinha de descrição do vídeo. Eu vou pôr alguns produtos dos que eu consegui encontrar link pra vocês verem o nome do produto direitinho, tá? Mas eu amei essa banheira e eu com certeza vou usar. Fiquei bem feliz que eu não me desfiz dela, porque eu quase me desfiz dela, porque o Noah não usa mais, né, já faz muito tempo, mas eu fiquei feliz que eu guardei e agora eu vou poder usar ela de novo. E aí o último item é a babá eletrônica, que eu acho que é o item, assim, muito importante no enxoval, mas muito importante. Aqui em casa a gente usa até hoje, olha, o Joshua já tem 3 anos, quase 3 anos e meio, e a gente ainda usa com ele, sabe? Então é um item que eu acho que a gente tem que pesquisar bastante e fazer uma boa escolha, porque é uma coisa que você vai provavelmente usar bastante. Aqui na nossa realidade a gente usa demais. A babá eletrônica que eu tenho é da Lollipop, que é uma babá eletrônica muito bonitinha. Aqui. Tá aqui. Ela é essa, parece um pirulito, por isso que chama Lollipop. E aí ela é ajustável, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ela tem esse cabinho aqui que ela ajusta, então você pode prender no berço, você pode pôr um preguinho na parede e deixar de qualquer forma que você quiser. Ela é super maravilhosa e você checa tudo pelo celular. Então você tem a câmera pelo celular, ela dá zoom, você pode pôr música pra tocar aqui pro bebê. A gente põe música clássica pros meninos na hora de dormir à noite, quase toda noite. E ela toca aqui. Você pode conversar com o bebê por ela tem muitas funções. É muito maravilhosa. Eu acho que é um investimento que vale muito a pena pra quem puder comprar. Eu acho que tem que mandar trazer dos Estados Unidos, se eu não me engano, que no Brasil não vende, mas dá pra mandar você comprar pelo site da marca. Eles enviam pro Brasil, né? Mas ela é uma câmera assim que eu super recomendo. Eu tenho 2, que é uma verde que tá no quarto dos meninos, essa azulzinha que eu usei no quarto do Noah e vou usar agora pra Olivia. E aí ela tem o cabinho que você põe aqui, encaixa na tomada e, gente, é muito bom. Mas qualquer que seja a babá eletrônica que você escolher, faça uma boa pesquisa, faça uma boa escolha, não compra aquela mais vagabunda de todas, porque é uma coisa que você vai usar bastante, pelo menos na minha experiência, eu usei muito. Mas eu acho que é basicamente isso do enxoval. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tentei lembrar de tudo, espero que eu não tenha esquecido de nada. Não tô contando itens aqui como decoração do quarto, berço e poltrona de amamentação, etc, né? Que isso faz parte de, eu acho que outra categoria, mas estamos falando do enxoval mesmo. Tô ofegante. E vocês podem ver que eu não incluí alguns itens, por exemplo, não incluí chupeta, que é uma coisa que meus bebês provavelmente a neném não vai usar. O Josh usou até 9 meses chupeta, o Noah usou até uns 2 meses e ele mais ou menos usou, sabe? Ele já nem gostava muito, aí eu arranquei e ficou tudo certo, gente. A chupeta é um negócio assim que você tem que ter muita cautela, porque atrapalha a amamentação, sim. O bebê tem desmame precoce, sim. E aí lá na frente você vai falar, nossa, meu bebê desmamou. E você não vai associar com a tal da chupeta, mas é um negócio que atrapalha na amamentação. Então, assim, do meu segundo filho, como eu já tinha tido uma experiência ruim da primeira vez com a amamentação, foi algo assim que eu falei, assim, eu tenho que cuidar muito com essa tal da chupeta. Então, a gente acabou não usando, né? Eu falei pra vocês, eu usei bem pouquinho, mas a gente não usou e dessa vez eu nem vou comprar, sabe? Porque provavelmente a gente não vai usar também, não vou dizer, não vou cuspir pra cima. Pode ser que a gente acabe precisando e opte por alguma razão pra usar, mas é uma coisa que eu acho que a gente não deve comprar com antecedência, não deve se planejar pra usar se a gente tem planos de amamentar, sabe? Porque a verdade é que não precisa, gente, da chupeta. Eu tive essa experiência, um bebê que usava e que o outro que não usava. É assunto para outro vídeo, gente, mas assim, não precisa. Então não inclui a chupeta, não inclui mamadeira, porque a gente, né, o plano é amamentar, se não der, aí a gente vê o que faz. E não incluir, que mais? Acho que é isso, gente, acho que é isso. Acho que pela memória da grávida aqui, que não funciona muito bem, mas eu acho que falei tudo. Espero muito que você tenha gostado. Por favor, deixa o seu joinha se você achou esse conteúdo relevante. Deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal se você é novo. Vem aqui conhecer a nossa família, acompanhar os nossos vlogs aqui no Canadá, o meu dia a dia com as crianças. Vai ser um prazer ter você aqui, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!